Bom dia! Tudo bem com vocês, abençoados? Como vocês estão? Segunda-feira, estamos aqui, prontas para mais uma live, para falar sobre a ferida da injustiça. Quem de vocês será que é movido por essa ferida? Eu vou esperar a Aline entrar. E essa ferida, ela é desafiadora. Porque ninguém imagina que é por causa das injustiças que a gente se sente injustiçado, ou que a gente move o mundo por causa da injustiça. É aquela que eu tenho mais gatilhos emocionais. Então, conheço muito bem ela. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom, Tudo bem? Estava aqui falando que a ferida da injustiça é a minha ferida. E eu conheço ela certinho. todo mundo Gabi, em você não tá algum, em aula, Gabi? Oi, Deck, bom dia, quanto tempo? todo mundo em algum nível vai ter a ferida da injustiça. Então, é claro, a Elisa se identifica mais, mas eu também tenho várias características aqui que eu olhei e falei, meu Deus, parece comigo. Então, parem e observem aonde vocês se enquadram na ferida da injustiça, porque vai ter alguns níveis que vocês vão se enquadrar. Eu fiquei estudando falando, amor, meu marido, né? Olha, amor, a sua ferida aqui. E não é sobre você achar que, nossa, a pessoa tem problema. Todo mundo tem as 5 feridas emocionais em níveis diferentes, ou pelo menos 4. Então talvez você não se identifique muito com essa, mas em alguma característica das que a gente vai falar, você vai olhar e falar: essa eu também tenho. E agora a gente vai trazer um pouco mais para a consciência, porque às vezes você ter conhecimento, você já consegue lidar com essa ferida e reduzir ela. Mas não quer dizer que você vai conseguir ficar 0% ferida. Porque a verdade é que nesse planeta as pessoas têm algumas características e a gente pode aliviar elas, torná-las mais fáceis, torná-las mais leves. Então, essa ferida deixa a gente muito rígido. E a rigidez toma conta. E aí a gente se sente, tipo, preso. A principal característica é intestino preso. Quem aqui nunca? Quem aqui nunca desenvolveu problemas intestinais por causa da rigidez? Quem nunca se permitiu viver alguma coisa por causa da rigidez? E a rigidez, ela é frequentemente, quer dizer, ela é sempre gerada ali entre 4 e 6 anos de idade, porque um pai do mesmo sexo, ou seja, se você é menina, foi sua mãe, se você é menino, foi seu pai, tá? Provavelmente é ali. Mas o ambiente onde você estava, provavelmente era um ambiente rígido. O que é um ambiente rígido? Com regras, com cobrança. Normalmente, esses pais têm a mesma característica, tá? Então, provavelmente eles também têm essa ferida da rigidez, a ferida da injustiça. Então, com a necessidade deles de procurar justiça, eles te cobraram demais por isso. E eles te mantiveram naquele ambiente onde você tinha que ser tudo certinho, onde você tinha que ser aquela criança exemplo, as melhores notas. A cobrança excessiva fez você sentir que o mundo era injusto. Porque não era justo o jeito que te cobravam. Quando você chorava, quando você tentava expressar suas emoções, seus pais falavam: não, pera, não é assim que se expressa. E com isso você começou a considerar que você não sabia se expressar. Então você começou a achar injusto tudo isso. Na verdade, a gente também, além de ser cobrado, a gente vive numa busca de uma perfeição. Então, eu muito tempo fiquei com medo de fazer as coisas porque não era perfeito, porque eu tinha que ser perfeito, tinha que ser maravilhoso. E se não fosse perfeito, ninguém ia ver, eu não ia ser reconhecida. E eu precisava me criticar o tempo todo. E eu falava, nossa, Elisa, que coisa que você fez. E quantas vezes eu me pego fazendo esse gatilho ainda da perfeição.
Então, como que eu trato meus pacientes que são engatilhados com essa ferida? Entender que a vida é imperfeita, que as coisas não são do jeito que a gente quer, mas são perfeitas como tem que ser. Então, Deus não vai te colocar uma possibilidade de uma coisa exatamente do jeito que você quer. Talvez precise ser do jeito que ele programou para você. E se você se rende, fica mais fácil. Então eu adoro falar de rendição por causa da ferida da humilhação, da injustiça. É. A gente, sem querer, a gente cobra os filhos, faz parte do processo. Eu sei que as minhas vão ter essa ferida da injustiça, porque parece muito injusto quando você é criança. Quando o seu pai e sua mãe falam pra você, tem que dormir às 8, tem que dormir às 9, parece injusto que você tem que largar o tablet e dormir. Então você começa a achar que tudo ali na sua infância é injusto. E você começa a olhar para o mundo e falar: tenho que fazer ser justo, tenho que cobrar justiça. E é muito divertido, porque com certeza as pessoas mais injustas são as pessoas com essa ferida. Por que ela é injusta? Porque ela está tão procurando a justiça que ela acaba manifestando situações de injustiça. Então vai ser a pessoa que vai te falar assim: você nunca fez isso, você está sempre errado. É uma pessoa exigente, né? É uma pessoa que está sempre distante e não sabe lidar com críticas. Então, a gente não se expressa. Eu, normalmente, não gosto de expressar minhas emoções. Então, eu fico muito bem, serena. Parece que por fora eu estou plena. E dentro daí, a gente lida melhor com as nossas máscaras, né? Porque isso é uma máscara. Então, o corpo tende a ficar rígido, você tende a ter muita dor, principalmente nos ombros, nos braços, nas pernas. Você sente o teu quadril rígido. Você cobra demais as pessoas. E aí você cresce falando, não, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, porque se não for do meu jeito, eu não quero ter rotina, eu não quero ter nada. E muito tempo eu briguei junto com essa ferida, porque eu falava assim, as coisas são do jeito que eu quero. Porque eu quero acordar a hora que eu quero. E aí As eu pessoas também, comecei, né? muito tempo eu comecei a fazer uma rotina diferente a cada dia. Ai, tal dia eu vou acordar a tal hora. Claro, trabalhava tudo, mas eu fazia as coisas do meu jeito. Eu almoçava o horário que eu queria, o que eu queria comer, até para entender que pode ser mais fácil, mais leve, mais tranquilo, que a gente não precisa ser tão pesado, né? Tão robotizado, eu falo. O rígido ele vai ser essa pessoa que quando fala que vai fazer uma coisa, ele vai fazer. Ele não vai mudar de ideia. Então, se ele decidiu que ele vai emagrecer. Porque é justo desse jeito. É justo que esteja feito da forma que foi programado. Uma coisa também que eu acho divertido de comentar é essa questão do justo. Ele precisar. Quer dizer, se ele ganha um prêmio, ganha um presente, alguém dá alguma coisa para uma pessoa justa, é injusto. Porque ele não te deu nada antes. Então ele não recebe coisas. Ah, ganhei na loteria, mas isso não é justo. Coisas que têm a ver com sorte, normalmente vai pegar ali na justiça. Porque isso não é justo. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que essas pessoas que têm essa ferida da injustiça, elas têm dificuldade de receber coisas. Então, elas vão ficar o tempo todo provando para todo mundo que o que ela tem, ela merece ter. Daí, se ela Então, tudo recebe, que ela uma pessoa dá. tudo que ela ganhou para ela aceitar, para ela receber, ela tem que provar que valeu. Então, no caso, se eu dou um presente, ela tem que me devolver o presente para valer o presente que eu dei para ela, para garantir a justiça do Só processo. que assim, a linguagem do amor do injusto é o receber presentes, é a prova de reconhecimento e valorização. Então, ele vai se sentir amado quando ele recebe alguma coisa. Mas não é injusto ele receber. Ele só acha assim, ah, eu gosto de receber, mas eu quero dar também. Então, é muito mais fácil ter atos de serviço e receber presentes como linguagem do amor. Quem tem essa ferida forte, porque de certa forma vai ser o elogio ou a crítica ali naquele presente. Ela vai, de certa forma, ali no inconsciente dela, classificar aquilo. Vai julgar aquilo. E não é julgar, tipo, eu não quero isso, eu não mereço isso. Ela vai, de certa forma, entender. Isso que me deram teve um valor pessoal para a pessoa e para mim.
Então é a forma dela entender. Realmente essa pessoa se preocupa comigo. Está me dando alguma coisa. Está fazendo algo que é para demonstrar que me ama, porque eu não vou aceitar toque, porque eu vou estar longe. Então, se você conhece alguém que não gosta muito de ficar perto, que não gosta de abraço, provavelmente uma pessoa que tem essa ferida ativa e precisa olhar para ela. Qual é o problema da gente receber um carinho, receber um abraço também, né? Sim. E essa pessoa, ela, no relacionamento, no começo, até ela se entender dessa forma, ela vai ficar olhando para tudo que ela recebe com o que essa pessoa tá querendo em troca? Por que ela tá me dando tanto? Porque ela tem essa dificuldade de receber sem antes ter dado alguma coisa, sem. É como se ninguém desse nada à toa. Isso não seria justo. Sempre lembrem. O que uma pessoa que está sempre procurando justiça vai querer? Lembra que eu comentei que acaba não sendo justo? Por quê? Porque ela vai dar muito, mas na hora de saber receber, ela não sabe reconhecer o merecimento dela. A não ser que ela se gabe, que ela mostre para todo mundo que ela mereceu receber aquele carinho, aquele presente, senão ela não aceita, senão ela não consegue receber coisas. Ela tem dificuldade. É uma pessoa que, de certa forma, é desconfiada, é uma pessoa que faz o que gosta de fazer, gosta de mandar, liderar, detesta a rotina. É uma pessoa que procrastina, porque se ela fala assim, se não for perfeito, eu não vou fazer. Então ela faz, mas ela espera o melhor momento, ela ter certeza. E da onde vem essa certeza? Quando alguém faz aquela coisa de confirmar, ela pede, ai, me ajuda aqui, vê se é isso mesmo. É uma pessoa que se distancia, né? Enquanto na ferida da humilhação, a pessoa ela vai ficar o tempo todo trabalhando para provar que vale, nessa ferida ela também vai ficar o tempo todo trabalhando, mas para procurar a perfeição. Então você talvez não note que ela está o tempo todo ocupada, mas ela está o tempo todo ocupada porque ela está procurando perfeição em qualquer coisa que ela vai fazer. Então não é de qualquer jeito, tem que ser muito bem feito, tem que ser perfeito. Então por isso pode ser muito difícil para essa pessoa ver a imperfeição do outro e achar normal. Embora alguns vão considerar mais. É muito mais fácil perdoar o outro do que se auto-perdoar, tá? Ela se chicoteia muito mais do que chicoteia o outro. Ela se autocritica muito mais do que critica o outro. Então, para todo mundo tá tudo bem, pro outro tá lindo o que você fez, nossa, que maravilhoso. Aí ela pensando assim, ah, se fosse para mim, eu não faria assim. Ai, gente, é difícil falar sobre algo que a gente é, porque tudo nos deixa assim, Jesus. Não é, né? Porque a gente vai ter algumas características, mas não todas. Eu, para essa questão, por exemplo, do presente, eu sempre buscava justiça. Hoje que eu consigo olhar e falar, o universo me dê presente. Mas às vezes as minhas filhas recebem presentes e eu vou falar para elas, calma aí, meninas, não é assim receber. Aí eu respiro fundo e lembro que sim, é assim receber. O universo quer te dar presente, isso aí é crença limitante, sabe? Pessoas estranhas vão querer te dar presente, ok. Depende do presente, pode receber, depende do presente para aí, né? Tem a questão de segurança. Mas é normal que elas recebam. E eu tenho que aprender a lidar com essa minha ferida sem colocar isso nelas. E como que a gente lida, né, com essa questão? Entendendo que nós somos vulneráveis, que a rigidez vai nos deixar mais presos, doloridos, intestino preso, você não vai falar, você vai sentir dor na garganta, dor no pescoço, vai ter torcicolo direto, vai ter dor nos ombros que você não vai conseguir elevar os ombros. Provavelmente vai ter desgaste no ombro, desgaste no quadril. Não vai conseguir se abaixar direito, não vai conseguir levantar direito. Na hora de movimentar, vai levantar, vai sentir tontura. Por quê? Porque o teu corpo tá muito rígido. Você precisa começar a soltar ele. A cura ela vai envolver muito esse sentimento de merecimento. Eu mereço receber presente, eu mereço que as pessoas me vejam, me reconheçam, sem que eu precise provar o tempo todo o meu valor. Então a gente tem que entender
que a gente precisa trabalhar esse merecimento, essa gratidão, esse aceitar do universo, do planeta, enfim. E aí ela fala que, de certa forma, as pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem o trabalho delas, não dão valor. Ela, muitas vezes ela fala assim, ai, estão me discriminando, não estão me reconhecendo. É uma pessoa que tem muito ressentimento, muita raiva, se sente frustrada, não gosta de perdoar, se revolta bastante. De certa forma, não é que ela acha que está sendo traída, mas ela desconfia, ela não confia em ninguém, nem nela mesma, muitas vezes. Então, a gente sempre fala que essa ferida é a melhor, mais uma das feridas boas para que a gente possa praticar o perdão, fazendo Ho'oponopono, regerenciar nossa raiva, fazer cartas para lidar com essa frustração, com esses sentimentos que a gente tem. Tentar lidar com essa impulsividade que nós temos, porque normalmente pessoas que que se sentem muito injustiçadas são pessoas impulsivas, que elas ficam ali várias vezes pensando o que elas poderiam fazer, porque elas têm tipo, como se fosse um mapa mental de tudo pronto. Quando eu passar por isso, eu já sei o que eu vou fazer. Quando eu passar por aquilo, eu vou sei o que eu vou fazer. Então, ela cria todos os tipos de possibilidades na cabeça dela. E aí, quando ela vive aquilo, ela resolve muito rápido, às vezes de forma muito impulsiva. É, essa pessoa, ela, quando recebe um elogio, ela vai falar assim: ai, porque essas pessoas não estão enxergando meus defeitos. Gente, essa pessoa, ela tem a vida aqui de fora, você olha, parece perfeita. Parece, porque ela faz tudo pra ser perfeita, ela é tão rígida. E ela finge que é perfeita. Ela fala que é perfeita, ela não aceita falhas da própria vida. Então ela tá sempre provando pro mundo que ela tem uma vida que ela não tem, que é a perfeição. Então, a gente normalmente vê muitos influencers digitais falando dessa vida perfeita que eles têm. Porque, meu Deus, eles são impecáveis. Talvez essa ferida que eles têm. E aí você vê que eles têm o corpo forte, rígido. Normalmente, essas pessoas que têm essa ferida, que precisam mostrar essa perfeição, são pessoas que não tanto quanto as pessoas que têm a ferida da traição, mas são pessoas que fazem cirurgias plásticas, que cuidam muito do corpo, mas que usam remédios para poder ir no banheiro, que usam medicamentos para emagrecer, por exemplo, porque elas não conseguem soltar isso. Então você vai ver essas pessoas. A gente vai falar provavelmente na próxima semana da ferida da traição, que são as pessoas que têm aquele corpo escultural, sexy apple, aquela coisa assim sensual. E aí, já quem tem a ferida da rigidez, é um corpo um pouco mais rígido, mas talvez magro, forte nos braços. E aí a pessoa usa muito remédio para emagrecer, usa muita coisa para poder ir no banheiro, inibidor de apetite, porque ela não quer engordar. Já a ferida da traição, quem tem a ferida da traição é uma pessoa que já tem o corpo magro por natureza. Tem o corpo curvilíneo, não, se engordar, engorda nas coxas. Então, assim, é uma diferença muito grande. Mas que se complementam as duas feridas. Então, assim, para você trabalhar no processo dessa cura, você vai focar muito mais nessa gratidão. Em vez de olhar no que tá errado, no ficar reclamando da própria vida, do erro. Ai, nossa, minha vida tá ruim, tá errada por causa disso, disso, daquilo. Não tá. Tá tudo certo. Para de procurar problemas na sua vida, para de procurar problemas na vida do outro. Trabalhe no processo de gratidão. E se necessário, é claro, procure uma terapia. Porque, gente, como o Theta Healing ajuda nesse caso, tá? A procura é constante pela perfeição. Eu e a Elisa sabemos o quanto aliviou a nossa necessidade de ter a vida perfeita. E principalmente de fingir que a gente tem essa vida. Porque quem olha pra mim pensa, nossa, ele tem uma vida perfeita. Por quê? Porque eu sou boa em fingir, galera. Eu sempre falo aqui que não é sobre encontrar uma vida perfeita. Por quê? Porque eu já tentei. Eu não vou conseguir uma vida perfeita, não no planeta Terra. Então, assim, a gente traz essa aceitação de que esse controle emocional que foi exigido da gente lá na infância não vai rolar.
A gente vai ter esse descontrole. E faz parte do processo. Então, aceitar que vai ser imperfeito é a primeira coisa que você tem que trazer para você. E a segunda coisa é gratidão. E depois você vai falar para você mesmo: se eu chorar vai ficar tudo bem, se eu gritar vai ficar tudo bem, porque essas pessoas elas tendem a ter equilíbrio emocional assim, exato. Não são pessoas que você vai ver se alterando, gritando, brigando, são pessoas que aparentemente estão simplesmente bem. E são pessoas que só demonstram essa vulnerabilidade, elas só explodem com as pessoas que elas amam. Por exemplo, em casa, por exemplo, com a família. É o momento que a pessoa vai explodir. Que ela vai deixar a vulnerabilidade dela sair. Porque são as pessoas. Mas às vezes ela vai machucar as pessoas, magoar essas pessoas, porque ao mesmo tempo que ela sente a confiança, a segurança de estar naquele ambiente, ali ela acaba ferindo a família, porque ela não sabe como ela falar e ela não sabia o que falar, ela explodiu. Então a gente precisa realmente olhar para isso, fazer o Ho'oponopono diário, entender que somos vulneráveis, que não tem coisa, que vai ter coisas que a gente não vai conseguir lidar na vida, que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos de ajuda. Nós temos que admitir isso. Eu sou vulnerável. E não é por ser mulher ou por ser homem. Eu tenho sentimentos. Se acontecer alguma coisa comigo, em quem eu vou me apegar? Quem vai me fortalecer se não a minha fé? O que eu tô fazendo nesse mundo? Eu falo, a gente não tá aqui a passeio achando que é um fantástico mundo de Bob, por exemplo, que você vive um universo de fantasia. A gente tá aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para viver, para experienciar. Então, assim, em algum momento da vida você vai sentir uma dor, em algum momento da vida você vai ser traído, em algum momento da vida você vai se sentir enganado, em algum momento da vida você vai se frustrar. Então, lide com isso. Simples Outra assim. coisa, outra coisa que eu quero comentar é que essas pessoas, elas vão parecer que elas são quietas, mas não é que elas são quietas. Elas só falam se elas têm certeza do que elas querem dizer. Mas quando elas falam também, aquele ponto que elas vão falar, elas vão defender até o fim. Então, assim, eu só falo se eu tenho certeza. Mas é justo que você entenda a minha certeza. Elas não tendem a ter dificuldade de ponderar isso. Se eu falei, eu vou te convencer, eu vou convencer o mundo de que eu tô certa, que aquela pessoa tá errada. Novamente, são pessoas que elas buscam tanta justiça que elas acabam sendo injustas com frequência. Essa ferida da injustiça, essa rigidez, essa necessidade de provar que esse é o ponto de justiça, faz com que ela manifeste em situações, essas pessoas não vão notar, tá? De que o mundo seja mais injusto, seja mais difícil encontrar a justiça no planeta. Então você tem que entender, quando você tem isso, que palavras como sempre, você sempre fala errado, você sempre faz errado, você não se deve dizer essas palavras, são cruéis. Nunca. Você nunca faz isso por mim. Gente, se você lembra de ter falado nunca e sempre, você provavelmente tem essa ferida bem latente. Tudo Então eu. pare e se questiona. Eu falo isso? Hã? É aquele tudo eu, Você fala, Elisa? às vezes. Às vezes. Eu tenho melhorado bastante, mas eu sou muito rígida. E é um caminho, É a né? gente, É um processo. A gente tem que é a gente aceitar que a gente tem isso para que a gente possa mudar. Porque é um trabalho diário. É da mesma forma, você tem que tomar 2 litros de água todo dia. Não adianta tomar uma vez por semana. Daqui a pouco o teu organismo tá retendo líquido porque você não toma água para ele. Então é muito sobre a gente entender que tem coisas que tem que ser feitas diariamente. Principalmente dar um bom dia. É todo dia. Por mais que você, tipo assim, com a tua família, você tem que dizer, oi, tudo bem? Como é que tá? Eu tô aqui. A questão é que esse aparelhinho aqui, que no caso meu tá sem a capinha, afasta muito. Deixa a gente muito mais isolado. Então a gente precisa trazer de outras formas essas feridas, olhar pra gente, entender sim, eu sou vulnerável, mas eu sou tão vulnerável e que eu posso ajudar as pessoas e posso me ajudar. Uma questão da ferida da injustiça é aquela pessoa também que vai querer ajudar todo mundo que tá passando por alguma aflição. Então é aquela mãezona, a mãezona da família,
a mãezona dos amigos, aquela que cuida, que protege, que faz um monte de coisa, pra poder sentir que ninguém tá sofrendo as injustiças. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa ferida, de como olhar para ela, chama, vai comentando aí, reage aí se alguém se identificou com isso. Porque às vezes a gente fala, esquece de vocês que estão aí online, né? Isso aqui parece uma conversa, é verdade, gente. Vai mandando pra gente as suas dúvidas, quem se identifica, vai anotando. Porque às vezes você acha que você não tem a ferida, e daí você vai olhando esses padrões que a gente está comentando, você vai começando a se tocar. Então tenta anotar, analisar se você tem ou não essa ferida. Eu acho que no último dia nós podemos trazer o teste para ver quais feridas são, né? Nós temos semana. Nossa, tem. É normal ser mais injusto ou rígido, sim. É muito normal. É porque você gosta muito. Você gosta demais e você vai ser injusto porque você vai sentir assim como se, principalmente se for filho ou marido, você vai querer cobrar muito mais, você, você vai querer que essa pessoa evolua junto contigo. E aí você acaba como que tipo assim, protegendo de todos os lados. Eu sinto como se fosse a mãe que quer guardar o filho dentro do casulo, quer voltar para a barriga. Então ela vai ser injusta porque talvez não vai permitir que a criança faça o que ela quer fazer. Claro que a criança tem que obedecer a ordens também, né? Tem que entender algumas coisas que é pro bem dela. A rigidez com o relacionamento também, porque às vezes a gente se afasta fisicamente. Eu, no começo do meu casamento, morava numa cidade e outra na outra. A gente se via uma vez por semana. Então, assim, é muito sobre entender que isso afasta. E a gente acaba se acostumando a ficar longe. Você passa muito tempo trabalhando, por exemplo, assim, eu vejo que eu sou uma pessoa que trabalho muito. Tipo, às vezes estou ali no domingo, que é... Gente, sábado, feriado, eu fui atender, para vocês terem noção. Então, assim, eu acabo me afastando muito para fazer atendimentos, para ajudar, para fazer. Muitas vezes em busca de reconhecimento. E aí a gente não consegue colocar limites. E aí, em quem a gente confia, a gente coloca limites. É por isso. Não sei se você entendeu. Mas é comum fazer isso, a gente só precisa se policiar e falar, não, realmente, tô pegando pesado, preciso respirar. Aí você vai mentalizando, vai respirando uma energia diferente. Você vai falando sim. Aí você se julga. Será que eu tô fazendo certo? Eu não tô fazendo certo. A gente faz essas perguntinhas, né? O como? Como eu tô fazendo? Como eu poderia fazer melhor? Como poderia mudar isso? A gente sempre, antes de. Quando a gente se pega nessa ferida ou em qualquer outra, a gente pensa no como. Como isso está acontecendo? Como estou fazendo isso? Como poderia ser melhor? Como poderia ser diferente? Como eu faço diferente? Então, nós devemos andar sempre com o como junto com a gente. E entender que sim, você está cobrando muito a sua família, mas você não está cobrando tanto quanto você está se cobrando. Então, se está doendo para eles, está doendo muito mais para você. Então, você tem que aliviar também para você, não só para os outros. Na É, terapia, né? eu sei que a gente quer a vida perfeita. Quem tem essa ferida tem muito essa necessidade de vida perfeita. Mas isso não vai rolar. Tá tudo bem você olhar ao redor e perceber que todo mundo que você tem a impressão de ter vida perfeita é só uma impressão e só uma ilusão. Aqui a gente fica nas redes sociais, né? Parece que tá todo mundo fazendo um monte de coisa. É, a gente no domingo a gente acabou ficando mais em casa, porque eu e meu marido queríamos estudar né? Eu e meu marido paramos para estudar, a gente parou para ver aula, colocamos na TV, ignoramos as crianças. E depois eu parei e comecei a ver no Instagram o que as pessoas estavam fazendo. Gente, eu me senti tão culpada. Tão culpada, porque tava todo mundo levando as crianças pra passear, todo mundo fazendo isso e aquilo, não tava fazendo nada. Uhum. Mas espera aí, eu fiz um monte de coisa no sábado. Poxa, no sábado eu fiquei o dia inteiro fora. Eu saí 8 horas da manhã e eu voltei 10 horas da noite. Porque eu tava levando as crianças. Eu levei as crianças num lugar, depois levei no outro, depois levei no outro. Eu priorizei elas acima de tudo, porque era dia das crianças. Tá tudo bem no domingo estar cansada e querer ficar em casa.
Mas na hora do surto, na hora da injustiça, na hora que você olha pra vida do outro e fala, "Ai, o outro conseguiu, eu não consegui, o outro tá dando conta, eu não tô dando conta." Essa ferida ela vai falar muito sobre isso. Sobre você trazer pra você que não é assim. Você deu conta também, você dá conta também. Tá tudo bem às vezes você parar e priorizar outras coisas. É seu direito fazer isso de vez em quando. Tá tudo bem. Trazer, É, pegar, largar o chicote. porque a gente não vai se condenar, a gente fica ali se julgando e a gente precisa pegar mais leve. Porque, ó, pra gente encerrar a live, a vida é feita de momentos. E esses momentos nos ensinam o tempo todo. Tudo passa. Os momentos de alegria vão passar, os momentos de tristeza vão passar. E nada, nada, nada é acaso. Nada é destino. Se você acredita no destino, você tá. Tu só tá vivendo. Então, assim, tudo o que acontece tem que acontecer. E como que você faz a sua parte da melhor forma possível? Tomando consciência, né? Como eu reagiria se fosse outra criança? Realmente. É como que você pode fazer isso de outra forma, de uma maneira mais leve? É, claro que você tem que entender que, como mãe, você não é a melhor amiga da sua filha. Você é mãe dela, entende? Se você tratar ela muito na amizade, ela vai perder o respeito por você. E aí vão chegar momentos que vão ser cruciais nesse relacionamento. Então ela tem que entender que você sim é grande, que você sim sabe e que ela vai, enquanto morar na sua casa, depender de você, ela vai depender de você e do que você acha que é melhor. Gente, se eu soubesse isso há 30 anos atrás, minha vida teria sido diferente. Mas a vida nem vai ser, não vai ser do jeito que você quer. Desculpa, a gente pode realizar sonhos o tempo todo. Mas exatamente do jeito que você é, a sua vida não vai ser. Só que ela vai ser perfeita no que tem que ser. No que tem que ser aprendido. Você vai viver esses momentos como se você nunca viveu. E aí você vai pegando leve. Você vai vendo que vai ter um momento de aproveitar, que nem a Pace ficou até 10 horas da noite aproveitando, brincando, fazendo tudo que elas queriam. E sim, no domingo vai descansar, vai relaxar, as crianças vão estar por casa. E não é que elas estão desassistidas. Vocês estão ali, talvez estudando, fazendo alguma coisa, mas vocês estão ali. Isso que importa. Vocês não saíram de casa e abandonaram elas. Então a gente se cobra muito por isso. Vamos pegar esse chicote, vamos jogar fora, porque no chicote já era, o sacrifício já foi. Não sei quem falou para nós temos que sacrificar o tempo todo. Nós podemos ter uma vida mais leve, sim. Respirar, entender que vai ter momentos que a gente vai ter que saber lidar. Então o chicote serve para que a gente saiba lidar, mas que a gente não machuque ninguém, nem se machuque. Eu ia pedir para você explicar melhor ali o que que significa esse, como reagiria se fosse outra criança. Eu sempre tento pensar assim. Você tá tentando dizer assim, eu tento me colocar no lugar de outra pessoa? Seria nesse sentido? Pode ser essa questão, né? Sim, a gente vai tentar pensar como se a gente fosse outra pessoa. Como se. Como eu estaria agindo se eu fosse. Isso. Não é isso. Tá. Se fosse Bom. outra criança, no caso, se fosse uma amiguinha do filho ou da filha, né? Ah, sim, Mas, com certeza. gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus é tão maravilhoso que ele coloca os filhos exatamente do jeitinho que você é, para que você aprenda a se conhecer e lidar com você mesmo. Os filhos são 50% pai e 50% a mãe. Então, muitas vezes, eles vêm ao mundo para nos testar. Não sei se é testar. Nos desafiar. Eles desafiam muito. Criança desafia demais. Gente, eu passei a final de semana com os meus sobrinhos. Eu falei, Jesus, socorro, Deus. Mas você tem que viver como se fosse um dia a cada dia. Entender que sim, você vai ter que colocar limites. Agora é a hora disso, depois é a hora daquilo. E na hora de você aproveitar o momento, eu sempre falo: se você chega em casa às 6 horas da tarde, o seu filho também chegou a esse horário. Então você vai, em vez de pegar o celular, você vai ficar um pouco com ele. Se você fica 1 hora de qualidade com ele, eu tenho certeza que a noite inteira ele não vai ter medo.
Ele não vai querer ele não vai querer dormir na sua cama com o seu marido. É muito sobre você estar naquele tempo presente. Se você tem 1 hora por dia para ele, para que você realmente fique com ele, por mais que você trabalhe, por mais que tenha que fazer comida, por mais tira esse momento para vocês dois, para que você faça coisas de criança, para que na hora que você cobre as coisas que uma mãe gostaria que o filho fizesse, seja mais leve. Porque a criança vai pensar assim, bah, mas a minha mãe é rígida assim. Mas ela fica comigo, olha só, ela tá aqui brincando, ela tá contando uma história e ela tá 100% presente. Então, se você puder ficar ali aquela 1 hora sem o seu celular, eu tenho certeza que você recuperou qualquer rigidez, qualquer cobrança que você poderia ter causado, né? Qualquer trauma. E, gente, criança tem trauma. Vão ter que precisar de terapia quando crescer. Então, não se cobre para ser a melhor mãe do mundo. Você dá o que você pode, tudo que você tem. A criança vai se traumatizar. O teu pai e tua mãe fizeram o que eles sabiam. E você se traumatizou também, tenho certeza. Eles fizeram o melhor deles. Então, eles não devem nada pra gente. E a gente também não deve nada pra eles. Então, a gente precisa ir pegando leve, né? E, claro, você tá formando, né? Tanto intelectualmente, quanto você ajuda a formar o caráter, você ajuda a formar a. Como é que é o nome? Não é a ética, mas. Essa questão, assim, da pessoa tá lidando com outras crianças, você é o que vai dar todo esse. Conduzir tudo isso, como ela vai se comportar, como ela vai agir, de que forma ela vai estar com as pessoas longe de você, o comportamento, né? Bom, agora eu vou iniciar o momento pitch, que é aquele momento em que a gente fala sobre o nosso produto, a gente fala sobre aquilo que a gente está vendendo, que é esse olhar com carinho para esses processos. Semana passada a gente trabalhou com a radiestesia, com a mesa radiestésica e radiestesia também, para limpeza energética do grupo. E nessa semana tem a multi, tá, vai estar bem legal, já estamos fazendo toda a limpeza do grupo energética. E vai ter a meditação para limpar essa ferida da injustiça, para limpar essa mania que a gente tem de querer nos sentir que tudo tem que ser justo. E semana que vem tem um atendimento coletivo de teta sobre como você vai tirar essas injustiças da sua vida, fora o movimento sistêmico voltados à injustiça. Então, para quem está no grupo de terapia, tá tendo uma assistência sobre como resolver o seu problema disso. Eu sei que não dá mais tempo de entrar. Para quem está assistindo essa Nesse live, eu não sei mês. quando vocês vão estar assistindo. Não tem mais como entrar esse mês. Em dezembro tem outro grupo. Vai ser o do Arcanjo Miguel. Aí a gente está programando coisas muito legais sobre essa limpeza, sobre deixar aqui em 2025 tudo que teve de ruim. E entrar em 2020. Opa! Entrar em 2025 de forma perfeita e deixar 2024 com tudo que teve de ruim. Então, olhem com carinho para isso. Não sei quando vocês vão estar recebendo essa mensagem, às vezes é daqui 10 anos. Então, analisa se tem um grupo para estar recebendo essa ajuda, porque vocês precisam sim de ajuda para estar resolvendo isso. Não é tão. Você Fácil. vai trazer para a consciência, mas esse caminho sozinho é pesado, é doloroso, é difícil. Então, com um grupo de terapia, você consegue fazer isso de forma mais fácil. Ou com uma consulta individual comigo ou com a Elisa, você também consegue estar resolvendo a sua ferida da injustiça de forma mais fácil. É um atalho. Sempre que Só você que, compra um produto desse jeito, você pega um atalho. só que assim, não adianta querer achar que é uma terapia, que é uma sessão, que é uma vez que você participa no grupo. A gente tem uma egrégora formada nesse grupo incrível, onde as pessoas recebem terapia a semana inteira e vão movimentando. São 28 dias esse mês de meditação. Quem foi entrando vai seguir fazendo. Por quê? Porque a gente precisa se abrir para isso. E é uma construção, é tijolinho por tijolinho que a gente faz. Você vai identificar a tua dor, você vai ver que sozinho você não vai conseguir sair. E você muitas vezes não vai admitir que você tem essa ferida, que é o pior. Porque eu demorei muito tempo para admitir que eu era movida pela injustiça. Então, o que
que a gente precisa? De terapia. Olha, não tem ninguém no mundo que não precise de terapia. Então a gente tem dois formatos, né? As consultas individuais, que demoram de 1 a 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Eu tenho atendimentos que dão 2 horas e eu falo, Jesus, se tivesse mais, eu acho que a pessoa ia pegar mais. Então, assim, o grupo é mais leve, é mais acessível. Só que se você tem que fazer a sua parte, que é escutar e fazer os exercícios também. A gente entrega a cura aqui, ó. Pode levar. Mas você tem que fazer a sua parte. E esse grupo é incrível. As pessoas que participam têm. Nossa, essa semana passada, na primeira semana de grupo, as pessoas falaram coisas incríveis. Eu até quero ler aqui um dos. Como é que é? Dos feedbacks das meninas. Olha só. Gratidão. Os dias foram difíceis, tiraram energia de uma maneira que senti um vazio tão grande. Porque eu tava muito positiva e isso passou. Tenho que pôr limites, pensar em mim, respeitar cada um, que cada um receba paz, alegria, né? Ó, dias difíceis que as pessoas conseguiram se recuperar, principalmente dos pensamentos negativos, das mágoas, que elas se aliviaram muito, que elas sentiram a vida fluindo, principalmente as pessoas que estavam com problemas financeiros, começaram a fazer os exercícios, a oração do perdão, o Ho'oponopono diário. Eu tenho certeza que você também iria conseguir todos esses resultados. É bem importante fazer a sua parte estando dentro desse grupo, ou seja, fazer as meditações e também comparecer nos encontros ao vivo via Zoom. Mas a gente também faz o envio da energia, tem gente que entra só para receber o envio da energia que eu e a Elisa vamos fazendo limpeza do campo. E o que eu quero comentar é justamente isso. Que eu e a Elisa, a gente queria ter uma forma de acompanhar vocês o mês inteiro. Por isso a gente desenvolveu esse grupo. Dessa forma a gente consegue te ajudar o mês inteiro a alcançar seu objetivo. Então, se você tinha dúvidas, vem em dezembro com a gente. Vão ser também 21 dias, principalmente de oração diária com o Arcanjo Miguel. E, claro, muitos outros movimentos. Talvez a gente comece ali no final de novembro, né? Porque ali na semana de Natal a gente quer estar com tudo pronto para ninguém ter que fazer terapia, né? A gente vai trazer aqui, provavelmente, deixa eu ver, para a gente terminar no dia 21. A gente vai começar ali pelo dia 28, mais ou menos, de novembro. Vai pegar o mês quebrado para que a gente consiga fazer as 4 semanas de terapia, para que vocês consigam fazer a oração do Arcanjo Miguel diariamente, para que vocês recebam tudo que os anjos têm para lhe oferecer. E quem está na escuridão, está na lama, está buscando luz, nós temos uma proposta incrível de revolução na vida. Como aconteceu com todas as pessoas que vêm desde julho participando do grupo. Melhorando principalmente a vida financeira, que acho que é o maior objetivo das pessoas, né? Bom, é isso. Gratidão, gente. Gratidão. Até semana que vem, às 9 horas. Esperamos vocês aqui para falar sobre a próxima ferida. Lembrando que são 5, a gente já falou sobre 3. Até mais. Excelente semana. Hoje eu vou trazer a carta da semana lá pro grupo e vou trazer um resuminho dela aqui para vocês também. E vou marcar a Aline para que todo mundo receba um pouquinho do que a gente entrega. Um beijo. Até mais.